8 horas, né? Uhum. Arrumar os cabelos. Esperando o pessoal começar, chegar. Flávio, monitora a Cíntia. É, porque Então, ela pode entrar para o Instagram errado. Vamos ver. Olá, olá! Mais uma live hoje, gente, venham. Amor. Vamos ver. Vamos lá, chamando as pessoas. Vamos lá, cadê o povo? Vamos entrando, minha gente. Então, hoje nossa live vai falar sobre literatura. Isso mesmo, com uma super especialista. Tenho certeza que quem ficar vai adorar. Vamos esperando ela chegar. Vamos chamar o aviãozinho e puxar o aviãozinho. Oi, Márcia! Puxa o aviãozinho aí, manda o pessoal chegar. Aperta aí, chama o pessoal que está online, que hoje é dia da professora Cíntia Barreto. Miss Lema, seja bem-vinda. Cíntia Barreto já chegou, a nossa convidada. Gente, enquanto vai chegando aí o pessoal, eu peço para vocês acionarem um aviãozinho para chamar mais gente para a live. Vê aí no seu Instagram quem está online para participar, porque às vezes as pessoas esquecem do horário e aí se a gente não avisa, vamos ficar de fora, né? De uma live maravilhosa que eu tenho certeza que vai acontecer aqui hoje. Então vai chamando aí, tem muita gente para entrar. A gente convidou bastante gente e o pessoal está um pouco atrasado. Tem 3 minutos já passados de 9 horas. Isso. 8 horas. Passados de 8 horas. Eu estou ainda no horário das 9. Vamos lá, gente. Vamos convidando o pessoal para entrar mais um pouquinho, que eu vou começar. Vamos lá, a gente começa e o povo chega no meio, é isso? Muito legal. Eu vou respeitar o pessoal que chegou no horário. Aí não vou me estender muito, não. Então, gente, pessoal, quem me conhece, eu sou Esther Shapiro, idealizadora da Central dos Professores e das lives do Circuito Fora de Sala, né? Eu aproveitei um momento para que a gente fizesse verdadeiras reuniões pedagógicas, que a gente pudesse refletir educação, conversar sobre educação, e convidei diversos profissionais, assim, super gabaritados para participar aqui desse bate-papo que tem sido uma delícia. Hoje já é a nossa 11ª live do Circuito Fora de Sala e vai acontecer agora com a professora doutora em Literatura Brasileira pela UFRJ e ela é atualmente coordenadora da pós-graduação em Literatura Infantil e Juvenil na Universidade Castelo Branco, é isso? Na UCAM. Se eu estiver errado, ela me corrige. E aí a gente vai bater um papo. Eu vou chamar já a Cíntia para entrar. Gente, solta o aviãozinho para o pessoal ir chegando. E eu vou chamar a Cíntia para participar. Gente, como é que essas novas gerações de crianças nativas digitais
que já nascem mergulhadas na tecnologia, né? Como incentivar a leitura nessa infância, né? Diante desse cenário. Nossa, olha como é que a Cíntia entrou, mostrando para gente os livros. Muito bem, gente, vamos chamar o pessoal aí. Olha só, vou sair e entrar de novo, Steph. Eu acho que eu botei invertido, não estou conseguindo inverter aqui a câmera. Eu estou Louca. adorando ver esse monte de livro. Tá, sai que eu te chamo. Tá, valeu. Vamos lá, gente, aproveita para chamar aí o aviãozinho, chamar o pessoal para entrar, porque essa live de hoje está prometendo. Quem conhece a Cíntia sabe, né? E quem já assistiu aqui a live da Central dos Professores sabe que estão sendo assim maravilhosas, gente. A Cíntia, ela saiu. Cadê ela? Fazer uma transmissão ao vivo. Vamos lá, dona Cíntia. Vamos lá. Seja bem-vinda, Luciana, Rafael, pessoal que eu não dei boas-vindas. Continua invertido. Como é que eu desinverto isso aqui? Agora deu tilt. Tem aqui uma setinha para um lado e para o outro, na pontinha da tela, do lado direito. Esse é essa. Ah, então é isso mesmo. Sabe tudo de live. Eu achei que fosse isso mesmo. Live. 11ª live do circuito. E aí hoje eu já apresentei você um pouquinho, mas eu gostaria que você se apresentasse melhor, falasse um pouco do seu trabalho, do que você anda fazendo por aí, dona Cíntia Barreto. Conta pra gente. Nossa, primeiro te agradecer, né? Tá meio escuro aqui, deixa eu botar mais pra cá. Eu acabei de ficar, desculpem, eu acabei de sair de um encontro também, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá. De um encontro com os alunos da pós, da turma 2, né? E a bateria estava até meio fraca, então por isso que eu estou aqui cheio de subterfúgios para manter a bateria aqui. Mas olha, primeiro te agradecer demais o convite, Esther, amei, amiga. Ô, Luciana Belém, ó, vão chegando. Luciana, chama também nessa setinha aí o pessoal, para o pessoal não perder. É porque hoje não consegui chamar muita. Chamei, pessoal, vamos lá. Para todo mundo ver aí. A gente Luciana é maravilhosa. Chama tua turma lá, Luciana. Chama teus amigos aí. Porque essa live, gente, vai ser imperdível. Vamos falar muito aí, né, desse assunto de... a Luciana até pode fazer perguntas e comentar aqui. Chamou, legal. Luciana faz isso que a gente vai falar, que é a questão do incentivo à leitura nesses dias, né, digital. A Luciana Belém. Então, você falou que a universidade não é o Castelo, não, é Cândido Mendes, que você foi lá. Cândido Mendes, me perdoa. Cândido Mendes. Então, assim, eu tenho feito isso, né? Sou professora do Estado há 18 anos, né? Lá no André Morroá, desenvolvo lá muitos projetos de incentivo à leitura. Dentre eles tem o próprio Conversa Literária, né? E lá, mas anterior a isso, já o projeto do livro Poetas do Morroá, que é um baita incentivo à leitura, à escrita literária, né? E a leitura também. E depois levei o Conversa Literária, que era um projeto que eu tinha desenvolvido na Unigran Rio, né? Na Universidade do Grande Rio, lá em Duque de Caxias, que já era midiático, já usava mídia, né? Porque eu fiz isso em 2011, Conversa Literária, na rádio universitária. Então eu chamava, tinha um horário, 1 hora de programa, né? Eu chamava escritores, líderes, né, comunitários lá também, que trabalhavam a partir da leitura, né, para falar com as pessoas, incentivar a cultura por meio da literatura também. Poetas, alunos, professores, todos para a gente falar sobre literatura. Né? Quando esse projeto eu parei ele lá por conta do doutorado, aí Simara, outra também, estão começando a chegar as alunas aí. Então, Simara, chama o povo aí nessa setinha. Chama o pessoal aí. E aí, todos aqui são realmente pessoas que trabalham com isso. Isso que é legal a gente fazer essas lives, para a gente trocar ideias e conversar com pessoas que realmente, né, vão poder fazer perguntas. Boa noite, Simara. Fazer perguntas e trocar e colocar aqui suas experiências também.
Então, o que acontece? Levei depois para o André Murroá, mas aí já não tinha a rádio funcionando dessa forma. Tem até rádio lá, mas não era funcionando dessa forma. Então, o que eu fiz? Chamei autores, até o namorado da Simara, né, que é meu amigão, o Alexandre Damasceno, foi um dos primeiros atores, né, e professores a irem, que você conhece, né, irem lá. Esther foi a conversa literária. Aí a conversa literária começou na rádio do Unigran Rio, comecei lá, e depois se estendeu, né, para vários espaços. Para o André Murroá, para fora, Cidade das Artes, fui para a casa de Rui Barbosa, viajei em alguns lugares, participei da Festa Literária de Paquetá, como curadora, coloquei lá a conversa literária, que nada mais é do que uma roda de leitura com conversa, né, bate-papo mais roda de leitura. Mas acho que o grande diferencial da conversa literária, porque tem muita gente que faz bate-papo e roda de leitura, muita gente faz separado isso, e muita gente faz isso junto, mas o que tem de diferente na conversa literária? Além da autora, da apresentadora doida. Ó, Alexandre Damasceno aí, tá chegando, que legal. O Alexandre vai ser um que, olha, vai poder falar muito sobre isso também. Depois eu convido o Alexandre para falar sobre isso. Vou te passar as dicas. Não é? Você viu lá, aí você viu no Parque das Ruínas, não foi isso? Conversa literária foi para N lugares. Assim, então eu acho que o grande diferencial da conversa literária, falando já no masculino, que eu tenho medo de falar a conversa, né? É a questão do público participar. Entendeu? Então, assim, Léo, você tem aquele momento dos autores conversando entre si com o público, né, sobre literatura, fazendo pequenas leituras por conta da hora, não tem jeito, não dá para a gente ler um romance inteiro ali, que senão seria um círculo de leitura, seria outra atividade, que também é de incentivo à leitura, mas não, a conversa literária é um bate-papo com pessoas que gostam de ler, ou que produzem literatura, ou que trabalham de alguma forma com literatura. Então, chamo cineastas, chamo, né, muita gente. Tem também. É um trabalho maravilhoso e delicioso. Recomendo. Não é? E aí eu separo sempre um tempinho, então, às vezes 15 minutos, às vezes até mais, né, da plateia ir para o palco. Né? E falar também, vou procurar um lugar aqui com mais luz, e para falar também um pouco, eu caindo aqui, sobre ou ler, ou falar, ou fazer uma performance, né? Enfim, sobre literatura. Já convidei muitas vezes, né, o público a fazer na hora. É muito legal. Então, assim, está no meio da conversa entre eles, né, e tal, dos convidados, eu chego para o público e digo, olha, que tal vocês escreverem um texto inspirados no que vocês estão vendo aqui, ou para um colega do lado, ou para a namorada, aí depende do público, né? Você vai vendo o público quando você está ali ao vivo, e já saíram coisas assim animadíssimas. Dentre elas, uma foi um rapaz que escreveu para o Afonso Romano de Santana. Na hora ali, ó, Pedro, Esther, tem que te apresentar o Pedro Gerolimic. Pedro Gerolimic é superintendente de leitura da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro. Ele é muito bacana. Vai dar aula na minha pós também, né? Eu falo na minha pós, a pessoa toda metida, né? Quando eu falo na minha, é porque é do coração mesmo, assim, né? Eu sei, você idealizou tudo, né? Cada ponto e vírgula. Cada professor, eu gostei, eu ponho, eu não gostei, eu tiro. Eu tô nesse nível, entendeu? Então, acho que é assim, a gente tem que fazer coisas bacanas, com pessoas que a gente acredita, e essa pós é muito isso, muito legal. Cíntia, vamos ao que interessa, né? Vamos. Tempo digital, nativos digital, isolamento social, escolas online. E aí, como é que, nesse cenário, como incentivar a leitura? O que você tem observado sobre isso? Já vou até aproveitar o próprio exemplo do Pedro Gerolimic, né, que criou um projeto fantástico que se chama Histórias pelo Telefone, não é isso? Pedro, me corrija aqui se eu estiver errada. Vocês estão me ouvindo bem com esse fone aqui, né? Então, o que acontece? O Pedro fez um projeto que incentiva a leitura,
incentiva a leitura, incentiva também o cuidado, né? Porque o que é a leitura, na verdade? Incentiva a leitura não é só você virar um leitor de literatura, ou seja lá de qualquer for o texto, é você incentivar as pessoas a estarem próximas, né? Umas das outras. Porque quando você lê um livro, por exemplo, você não está sozinho, né? Você está acompanhado dos pensamentos ou de uma elaboração ficcional de alguém. Então, você está com N personagens, dependendo do que você está lendo. Então, eu acho muito interessante que nos dias de hoje a gente não perca esse contato. O que a gente está fazendo aqui, né? Você pode incentivar a leitura fazendo lives, lendo textos, trechos, cada um lendo um trecho. A gente podia estar aqui agora, ter combinado de você ler um trecho e o outro, a gente fazer uma pequena encenação aqui, né, a partir de um texto. A questão da histórias pelo telefone, né, do Pedro também é interessante, são pessoas que ligam. Aí a Simara falando, depois você vai vendo aí, criar laços de afinidades dentro das famílias, com certeza. Então, uma pessoa, um contador de histórias, Adriana, beijos. A pessoa liga para casa de alguém que está cadastrado, claro, que quer ouvir histórias, também eu acho bacana isso, não ligar assim como se fosse uma entidade. E aí, não, tem um cadastro de pessoas que estão afim e tal. E aí a pessoa liga e escuta uma história. Imagina? É muito legal, né? Então, para mim, nos dias de hoje, achei incrível essa iniciativa do Pedro, mesmo assim. Nossa, e quanto a gente precisa, e ouvir histórias é tão bom, é tão gostoso, né? Tão, assim, prazeroso. Que delícia. Olha só, então você pode fazer isso a partir desse projeto. A própria conversa literária eu retomei agora aqui digitalmente, porque a gente está falando de incentivo à leitura de forma digital, por meios digitais. E aí o próprio Alexandre Damasceno, né? É claro que quando a gente começou nessa pandemia, todo mundo ficou meio perdido, né? Todo mundo ficou muito... E estamos até hoje estáveis, né? A gente está se organizando ainda, Está se organizando, né? Coraçõezinhos aí também, né? Então, eu acho que eu falei, não quero agora, não posso, estou aqui, né? E tal. Mas depois eu falei, não, agora mesmo é que precisa, né? E tal. Então, a gente participar desse momento, utilizar os recursos digitais, né? Fazer essa inclusão da cultura digital, né? Que a gente vai precisar, veio para ficar, veio de uma maneira... Não vou dizer nem abrupta, porque já está aí há um tempão a gente que não utilizava. Agora ela foi imposta, não tem mais jeito, né? Exatamente, foi imposta e mais do que isso, é daqui por diante, é saber usar cada vez mais. Né? Até porque eu acho, Cíntia, que quebra muita resistência, né? Quem tinha resistência viu que não vai ter jeito, vai ter que aderir, vai ter que aprender a mexer e fazer, né? Eu acho que a gente pode aproveitar esse momento e se renovar, né? Fazer o que a gente fazia, círculos de leitura, marcar. Eu tenho visto coisas incríveis assim, eu não tenho participado de tudo, justamente porque eu estou coordenando após, eu estou com 3 turmas, né? Uma turma que está em período de escrever artigos, né? Todos sobre literatura, ou ensino de literatura, ou práticas literárias. Eu estou com uma turma, 2, que está em a terceira turma da Luciana Belém está dando uma parábola, né? Também, então assim, eu estou nesse momento muito pegada, né? Mas tem muita coisa boa acontecendo, eu queria estar participando mais. Por exemplo, as pessoas utilizando o Zoom, né, para fazerem círculos de leitura, eu acho isso o máximo, né? Então você chama ali, todo mundo combina que livro vai ser lido, né? Lê em uma semana. E aí, na semana seguinte, vai todo mundo para o Zoom conversar sobre o livro.
né? Fazer aquela roda de leitura, círculo de leitura. Então, eu acho muito bacana. Você pode chamar alguém para ser uma pessoa que vai conduzir aquela leitura e os outros vão comentar. Você pode dividir em momentos, né? Olha, fulano e fulano vão falar sobre os personagens, outros fulanos um vai falar sobre o narrador, o outro vai falar boa noite, né? Então, assim, a gente tem que usar a nossa criatividade. Ninguém me pediu isso, mas se alguém pedisse assim, te escreva isso, um texto sobre como seria o que a gente está falando agora. Eu ia sentar e pegar praticamente todas as práticas que eu já realizei fora dos meios digitais e tentar adaptá-las para os meios digitais, porque acho que tem como, muita coisa. Cíntia, me ajuda aqui. Olha só, uma pergunta que vem de casa, né? A gente sabe que mesmo antes de uma criança aprender a ler, já é possível apresentar a ela o mundo da leitura, né? Como é que os pais podem desenvolver essa prática? Eu falo isso porque a gente está falando aqui de um cenário de incentivo à leitura. Então, eu vou te fazer essa pergunta porque depois eu vou perguntar sobre o que fazer com aquele aluno que não gosta de ler, né? Então, eu acho que está diretamente ligado uma coisa a outra. Então, assim, que sugestão você dá para essas famílias, para esses pais, de incentivo, né? De incentivo para que a gente tenha desenvolvido na criança esse desejo pela leitura. Eu acho Que que o você acha que primeiro, eu vou usar primeiro a própria dica da Ana Maria Machado, né? A Ana Maria Machado, ela teve durante muitos anos uma livraria, né? Que tem até hoje lá, mas não é mais dela, a Livraria Malas Artes no Shopping da Gávea. Várias vezes eu vou lá e tal, até comprei uns livros que eu não achava. Oi, Gerson, um monte de gente chegando aí, eu fico louca. Beijo todo mundo, maravilhoso você. Né? Então, assim, a Ana Maria recebia pediam para ela essa dica que você acabou de me pedir o tempo todo. E aí ela dizia o seguinte, olha, para você incentivar o seu filho a ler, você tem que ter livros em casa e não ficar obrigando a ler o tempo todo. Porque tudo que é obrigatório, né, muito imposto, assim, toma, leia, dificilmente é prazeroso, é gostoso, né? Prazer nesse sentido. Eu também tenho uma certa repugnância, não tirar essa palavra agora, né? Veio, né? Repugnância dessa coisa do hábito de leitura, né? É claro que há exceções, tá? Eu não sou uma pessoa radical, né? Mas, por exemplo, você não tem que criar um hábito de leitura, mas você tem que criar um desejo da leitura, sabe? prazer, né? Um prazer mesmo, e prazer nesse sentido de também, eu acabei de falar isso lá com os alunos, né, a gente trocando, para o prazer acontecer, ele é preciso também ser incentivado, você falar um pouco dos personagens, que isso aqui é o narrador, não precisa falar nomes, depende do grau de instrução, da formação da época, mas há formas e formas de se falar sobre as estruturas da narrativa ou os elementos de um poema e tudo mais. Incentiva tudo isso, está percebendo aqui? As crianças são ótimas, as crianças não precisam falar muita coisa, é só ler com elas e tal, mas eu acho que ter livros espalhados pela casa é a primeira coisa. O Gerson falando, para a criança também vale muito o visual. Se ela vê os pais lendo, é exatamente isso. Elas também vão querer ler. Isso a Ana Maria Machado fala. Isso, a outra, a Belém, esqueci o nome dela, deixa eu ver que ela Luciana também colocou. Belém. A Luciana, eu concordo. O exemplo é ver os pais lendo, né? Mas eu penso também que, assim, criança, bebezinho mesmo, antes de completar um ano, você começa a ler ou contar uma história, fazer uma dramatização, o tom da voz, né? A maneira de você musicalizar aquelas palavras, aquele tema, vai fazendo, vai gerando um interesse, uma curiosidade. E aí é isso que a Flávia a Daniele está colocando, né? Vai aguçando o interesse. A princípio, né, os pais podem ler e fazer isso tudo. Eu acho que mais tarde você desperta uma vontade dessa criança conhecer mais, né, de querer ela por ela mesma, já que ela já está apta a fazer as leituras e a desfrutar desse prazer
de forma autônoma, né? Que seria praticando exatamente a isso. leitura, né? Oi, Porque Esther. Desculpa, pode falar. sim. Não, eu queria Não. fazer um adendo aqui, que eu vou lançar um livro, sabe-se lá quando agora, né, por causa da pandemia, ia ser em abril. O nome do livro é Lia Lia, né? Ah, o Alexandre falou Ai, que alguma coisa aqui, legal. depois você segura. A Lua, que bonitinha. A Lua é uma menina que maravilhosa, Você tem que que experimentar incentiva a a leitura. leitura, Então, o que acontece? O nome do meu livro é Lia Lia, né? Então, a menina Lia que lia. E aí, essa Lindo. menina lia desde pequena. Por quê? Porque a mãe, desde pequena, incentivou. Quando você fala dessa fase do pré-leitor, que a própria Nelly Novaes Coelho, ela divide, né, os estágios psicológicos da criança. Isso Então, ela mesmo. diz o pré-leitor, o leitor iniciante, né? O leitor já, aí depois, mais tarde, vai ter o leitor crítico e tal. Então, na verdade, isso não é para ser seguido à risca, mas é óbvio que se você tem uma criança, você incentiva a leitura desde da barriga, é óbvio. É aquilo quando a mãe está contando uma história, está lendo, né? A criança lá dentro está ouvindo. Mas, quando a criança já nasce, eu lembro que eu fiz de tudo. Como eu dava aula de literatura infantil para muitas pedagogas, né? Eu falei assim, nossa, eu tenho tanta teoria, eu vou fazer isso agora na prática, né? Assim com o E deu Léo. certo. E E deu deu certo, eu sou certo. testemunha. E deu certo. Mas assim, O o Léo agora está legal. muito pegado no computador, mas você também lê pelo computador. Tem a Mas, Cíntia, literatura digital, né? aí é o ponto que eu queria chegar, sabe? Como educadora, trazer para cá, para a nossa conversa, um pouquinho de pimenta. E, assim, é papel dos pais proporcionar, né, esse incentivo, esse desejo, essas possibilidades. Porque é muito mais cômodo entregar o celular na mão do filho. Então, a partir de meses, muitas vezes, os pais para não terem um maior trabalho, porque contar a história dá trabalho, exige tempo, né? Você conversar, interagir, fazer vozinha de personagem dá trabalho. E muitos, né, acabam deixando as crianças em função dos celulares, com os games, com os vídeos, que também não deixam de ser histórias. Mas eu acredito, não sei se eu estiver errada, você me corrige. Videozinho do YouTube, tá? É historinha, ok. Mas é muito mastigado, é muito fácil, com muito mais estímulo. Você acha que isso pode gerar uma acomodação no sentido de esse aluno procurar tudo pronto, né? Ao invés de se dar o trabalho? Porque, assim, principalmente assim que ele aprende a ler, que ele começa já a dominar o letramento, né? As escolas mandam os livros. Eu sinto muita resistência, cada vez mais, dos alunos em lerem No livro esses livros. impresso, né? Que você quer dizer? O livro Sim, mesmo, sim, né? eu acho até Então, que esse mundo digital, ele não pode deixar de lado o livro impresso. Acho que não vai acontecer. Eu acho até mesmo a gente agora que está assim, numa situação, né, emergencial, de estar preso em casa, tem livros aumentaram as chegando. vendas. É o contrário, tem livros Aumentaram as chegando. vendas de livro. Aumentam as vendas, você pode encomendar, a pessoa te entrega, tem entregador, né? E tal, que vem direitinho de máscara com tudo, não sei o quê, mas assim, de repente a gente vai fazer um atalho, né? Talvez a gente não tenha, vai ser assim, direto ou da editora para o leitor, né? Vamos dizer assim, está todo mundo meio que se adaptando a essas coisas. Eu acho que nada atrapalha em nada. A gente pode ter, o que a gente tem que ter é variedade. Né? Isso Variedade. aí. Ficar em uma coisa só é que não dá. O meu filho, ele fica no Isso. computador? Fica. Mas ele tem uma hora de leitura. Eu até falei essa coisa do hábito de leitura que eu não gosto, mas o Léo, quando era pequeno, ele lia espontaneamente. A gente ia tudo quanto era livraria, porque foi incentivado a isso. Como eu falei, quando você é bebê, você pode... Tem livro de borracha, tem livro de pano. Sabe aquele travesseiro de Isso. livros? Então, isso o Léo Sim. teve, ele foi super estimulado, acho que ele foi até muito estimulado. Ele é uma pessoa bastante criativa, né? E eu vejo ele criando. Outro dia eu vi também, a gente não pode deixar de falar nisso, ele criando um jogo, que ele ia jogar com o pai, cada um no seu computador, e ele estava ali com tipo um pad, né, um notepad, assim, um bloco de notas, criando a história que eles iam jogar. Olha que interessante.
Então, é uma forma de você fazer a criança escrever uma narrativa, experimentar uma narrativa dentro de um jogo. Ou seja, eu não desprezo nada nesse sentido. Acho que tudo que está envolvido com a criatividade, com a imaginação, com a ludicidade, incentiva a leitura. Então, uma peça de teatro incentiva a leitura. Você pode levar essa encenação, assistir um vídeo de uma peça e tal, mas claro que nada substitui estar ali, né? Ao vivo, vendo essa peça. Então, será que o mundo digital vai destruir o mundo presencial? Claro que não, claro que não. A gente vai ter mais essa possibilidade. Eu acho que é isso, né? Então, a gente já passou por muitas transformações tecnológicas, muitos avanços tecnológicos, e o livro impresso continua aí. Agora, a forma como esse livro impresso vai circular é que muda, né? Eu acho que a gente tem que desfazer também alguns preconceitos nossos, né? Que são exatamente essa questão de achar que a literatura é só para gente erudita, né? Achar que a literatura não é para mim. Tem gente que diz, isso não é para mim. Poxa, a literatura é outro barato, né? Então, eu acho que a gente não pode desprezar. Então, quanto mais variedade, melhor. A gente vai poder ler no livro impresso, a gente vai poder ler no Facebook, a gente vai poder ler na live, a gente vai poder ler de várias formas, e uma não vai impedir o avanço da outra, e cada um tem seu prazer, cada um tem seu momento, né? Então, eu também, se fosse uma pessoa que ficasse o tempo todo ali, muito no computador, então, agora está na hora de meio que obrigar, entre aspas, a ler o livro impresso, porque vale a pena, né? Mas... E vai pegando gosto, né? E vai pegando gosto também. Sim, Eu acho que é isso, você vê caso a caso. Por exemplo, eu falo muito de literatura, eu amo literatura e tudo mais, mas se eu estiver dando aula num curso preparatório para concursos, e ali a literatura ela é usada de outra forma, infelizmente, né? Como eu já trabalhei muito com isso, então vai ter uma resposta certa para aquele texto. E aí? Como é que a gente faz? Eu não posso ficar só viajando e não só no prazer. Eu sempre vou pelo prazer, embora eu faça, né? Eu vou puxar para minha sardinha mesmo. Mas eu vou em algum momento mostrar também que naquele momento, naquele espaço, a literatura está sendo usada de uma outra forma, né? O que tem ali como característica, o que tem ali como não sei o quê, enfim. E vou puxar a brasa para aquele lado também, para que a pessoa consiga perceber, né? Então, eu acho que é isso. Acho que uma premissa maior de tudo, um guarda-chuva que cabe, tudo é isso. Como é que eu incentivo a leitura digital? Usando de todas as formas possíveis, né? Fazendo chegar essa afetividade por vias digitais, mas nunca perder, como você falou, a pessoa lê um livro. Tudo bem, eu também posso pegar um livro impresso e fazer dele uma coisa horrorosa. Eu posso pegar um livro impresso e ler sem vontade. E ler de uma maneira sem vida, sem, como você falou, não faz a voz, né? Todo mundo é mesmo meio ator. Eu lembro a Simara lembrou isso que o Boal falou, né? Todo mundo pode ser ator, inclusive os atores, né? Essa frase é maravilhosa do Boal, que ele já começa falando isso. Todo mundo pode ser ator, inclusive os atores. Ou seja, nós somos seres imaginativos, né? Então, eu acho que a mãe, o pai, o colega, o professor, a menina, enfim, qualquer um, quando for ler um texto literário que é cheio de sensações e emoções e sentimentos, é procurar passar isso com vontade, né? Tem professor que eu já vi, assim, não vou falar mal de professor porque eu sou professora, né? Mas tem professores e professores, bons e ruins em todo qualquer lugar. Mas tem gente que usa da literatura, usa da leitura, quase que como um castigo ou uma forma de se livrar daquele momento. Isso não pode. Então, peraí, lê aí o livro aí vai para a porta da sala de aula e fica fofocando com a colega. E os alunos estão lendo. Não, tem que ter uma mediação. Em qualquer idade, tem que ter
ou se não a mediação, uma intenção de desejo, de tesão. Eu, quando eu vou para a biblioteca da sala, ou na sala de aula, quando eu vou falar de literatura, quando eu vou ler um texto de literatura, eu vou com tesão mesmo, eles ficam assim enlouquecidos. Eu chego, vamos ler tal coisa, vamos não sei o quê, lê e você, lê que você, eu vou ler. É tudo com muito, muito, entendeu? Então, acho que incentiva dessa Isso forma. é incentivo, isso é o verdadeiro incentivo. Eu acho que você colocou muito bem, sabe, Cíntia? Não é à toa que você faz o trabalho que você faz com a pós-graduação, capacitando, né, qualificando profissionais nessa competência da literatura, que é tão importante para tantas outras áreas. O que acontece? É fato que você colocou, a gente não pode negar, há professores e professores, há médicos e médicos, enfim, em toda a área profissional. Mas muitos dos nossos queridos professores não tiveram acesso, né? E não sabem, eles acabam, principalmente quando a gente tem os professores das séries iniciais, eles fazem o que eles aprenderam, vão reproduzindo. E dentro da pedagogia, a pedagogia é uma ciência muito extensa. O cara faz pedagogia e vai dar aula. O pedagogo não deveria dar aula, mas ele sai com essa competência de dar aula. E aí ele vai dar aula de literatura, por exemplo, né? Literatura infantil que seja, nas séries iniciais. E fica muito difícil, porque ele não sabe escolher o tipo de leitura adequada para aquela faixa etária. Sim, isso é Porque muito ele não importante. sabe só os recursos, né, que ele tem para incentivar aquela leitura, não consegue fazer uma interação do contexto social daqueles alunos com a literatura. Enfim, uma série de questões que eu acho que a pós, ela é fantástica, Ajuda ela é muito. necessária. E há trocas. Nossa, E na graduação também, por exemplo, a Unigranri tinha isso de bom. Tinha, não tem na ainda, né? graduação em letras, né? Na Não, em graduação em letras. pedagogia. Em Em pedagogia pedagogia. tem? Ai, Isso, que isso. ótimo. Se você olhar as grades curriculares, se você olhar os currículos aí das universidades, dos cursos de pedagogia, por exemplo, a gente nem letras tem, Esther. Nem faculdade de letras. Eu não Não, né? tive. Eu fiz o FRJ. Eu fiz Pois faculdade de letras no FRJ. Em gente, 95 isso eu é estava muito formada. básico. Eu tive, sim, com a Fátima Miguez, que era uma professora, muita gente aqui deve conhecer. A Fátima Miguez era uma professora de Fundamentos da Cultura Americana, não tinha nada a ver. Mas ela gostava muito de literatura infantil. Se não fosse ela foi a primeira pessoa a falar para mim, assim, sobre literatura infantil. Ela tinha uma apostila em que ela falava muito da Ana Maria Machado. Eu lembro disso, quem estudou comigo sabe disso também. Então ela começou a falar para a gente, na Faculdade de Letras da UFRJ, a gente estudou muito bem, claro, Guimarães Rosa, né, Manuel Bandeira, Alexandre Damasceno está aí, que não me deixa mentir. A gente estudou muito esses, né, clássicos, né, esses escritores canônicos, né, vamos dizer assim. Eu não lembro nem de muitos escritores da época, assim, contemporâneos da época, quase não se falava. Vinha um professor e falava de Guimarães, o outro João Cabral, o outro falava da Cecília, dos clássicos, do José de Alencar. Eu posso até lembrar de cada disciplina que falou. Mas, de repente, vem Fátima Miguel, você me fez lembrar dela agora, ó. Tem um pouco que eu não falava nela. De repente vem a Fátima Miguez e vamos falar sobre literatura infantil. A gente não estava acostumado. E, de fato, você sai de uma faculdade de letras sem conhecer a literatura para crianças, porque você tem a habilitação para trabalhar com o ensino fundamental, né? E aí, não só o médio. Então, assim, a gente tem... eu fiquei muito encantada nesse sentido. Foi em 1993... Ainda lembro, 91, acho que eu tenho que olhar lá a apostila, mas tem a data, mas é 91 ou 93, que ela vem falando, né? Passarinho me contou. Eu tenho até que comprar esse livro ainda, né? Muitos livros meus também emprestam, você perde, mas enfim. Passarinho me contou, da Ana Maria Machado, ela vem mostrando ali toda uma questão do modernismo, questões políticas, né? Então você já vai falando para a criança, e aí não precisa ir tão longe, se você pegar também a própria Ruth Rocha, né? O Reizinho Mandão. Agora, então, eu lembrei, né, do doido lá falando, né? Cala a boca, né? Aí você pega o Reizinho Mandão,
É ele, né? O Bolsonaro. Faz Chega uma lá, analogia. faz uma analogia. A criança que lê o Reizinho Mandão vai dar logo a resposta para ele, que é a resposta que está da personagem. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu, né? E aí mostra que vem da criança essa mudança de paradigma, né? Vem da criança, você pode incentivar ali com uma leitura da Ruth Rocha, você incentiva a criança a não ser submissa, né? Nem a um pai mandão, nem uma madrasta, nem uma mãe, muito menos a um presidente, seja lá o que for, enfim. Eu não tive muita sorte na minha vida escolar, né? Eu não sei o que os colegas acham, eu espero que não. Até a proposta que a gente debata mesmo, discuta. Eu me lembro que logo assim, na época ginásio, né? No primeiro ano de ginásio, quinta série, agora é o sexto ano, aqueles malditos clássicos, digo malditos para a época que eu vivia. Aquele vocabulário erudito e rebuscado que eu não entendia nada. E que não havia uma mediação, né? Não havia uma mediação. Não, Cíntia, aquilo Esse é o ali problema. era impeditivo. Eu travava, eu não lia. Eu não lia, eu ia no final, no resumo, na hora da prova, podia consultar, eu tentava driblar. Acontece que, de fato, eu não lia aquilo, de maneira nenhuma me estimulou a leitura. Eu fui obrigada a ler quando eu caí, que eu quero ser professora, então eu preciso ler. E aí não teve jeito, mas assim, enquanto aluna, a minha leitura era medíocre. E assim, eu confesso que eu me envergonhava disso. Teve um livro que eu me lembro que eu li inteiro, que foi A Ilha Perdida. Que foi desse eu li inteiro. Porque tinha aventura, porque o livro mexeu comigo. Então eu curti. Mas assim, esses outros, né? Machado de Assis, Castro Alves e Mas aí que tá, a gente todo. pode fazer tudo isso, a gente pode ler os clássicos e tudo, mas tem que ter uma mediação, porque, por exemplo, você lê lá, uma vez eu falei sobre isso também, Iracema, né? Iracema foi um livro que eu li, sei lá, né? Todo mundo lê geralmente no ensino médio, ou também no finalzinho ali do fundamental. Mas, quer dizer, todo mundo, agora já passou, mas na nossa época acho que tinha muito isso mesmo, né? Eu lembro que eu li o 15, cara, da Raquel de Queiroz, e foi ótimo, que eu sempre fui uma pessoa imaginativa, assim, né? Eu fiz teatro também depois. Aquela pessoa que gostava das histórias, né? Eu sempre fui de humanas, né? Nunca fui de exatas e nada disso. Então, por exemplo, eu lembro que eu li o 15, foi na quinta série? Não, foi depois. Foi o que hoje corresponde ao sétimo ou oitavo ano, uma coisa assim. E eu amei. Não foi no fundamental. Eu amei. Por que eu amei? Porque eu tinha uma professora que era uma grande contadora de histórias. Então, é aquela pessoa que vai te incentivar a leitura. Então, a pessoa pode levar o livro para casa. A gente pode começar aqui a ler um trecho, que não vai dar para ler o romance todo, e você depois fazer com que o outro corra atrás daquele livro e continue lendo. Então, esse start é muito importante. Se você pegar também, claro que você falou o negócio da casa, é muito legal, mas assim, aí eu vou até defender, por quê? Aí você vai, caraca, como é que ela consegue juntar isso? Consigo. Eu começo a pensar, por que a gente não pode nesse momento parar a escola? Não é para fazer Enem, não. Acho que o Enem tem que ser adiado, ponto. São coisas diferentes. Mas por que a gente tem que, de alguma forma, manter a educação viva enquanto a gente está, nesse momento, trancafiados e se cuidando e tudo mais? Porque é uma forma de fazer a gente pensar, evoluir, né? Então, assim, eu acho que de afeto, né? De afeto. Então, assim, eu me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas eu ia falar uma outra coisa que daqui a pouco eu posso lembrar. Mas é isso, a gente não pode parar de incentivar, isso que eu queria falar, né? De estimular o outro a desejar. Não é colocar um monte de questões, não. Você pode fazer uma coisa que dura a semana inteira, eu sou dessas. Né? Eu vou lá e boto. Por exemplo, eu fui lá na plataforma. Um pouquinho pode ser muito. O que eu fiz agora na plataforma Google Classroom para o Estado? Eu estou trabalhando com modernismo, né? Primeiro bimestre, currículo mínimo, que a gente mesmo ajudou a fazer. A gente tem que dar o modernismo, conceitos de modernismo, falar sobre o parágrafo, eu até decorei. Literatura no ensino médio.
literatura no ensino médio. Começa já com o modernismo, né? Modernismo e tal. Aliás, vou passar amanhã para fazer uma propaganda boa. Vou passar amanhã na Band, das 6 às 7 da manhã. Nem eu verei essa hora, mas para quem acorda cedo, tem gente que dorme cedo, acorda cedo. Mas tem reprise. Tem reprise de 2 às 3, aí eu vou ver. Mas depois que passa das 6 às 7, eles liberam no YouTube da Seduc. Já. Só para te avisar, a gente está com 15 minutos só de live, tá? Tá maravilhosa. Continua, mas só para você saber, para você se programar. Ah, claro. Não, depois a gente vê essa questão da Márcia aqui, depois você lê aqui para a gente falar com ela. Gente, se alguém quiser fazer perguntas, aí, pergunta aqui, por favor. Isso, agora eu vou responder perguntas. A gente tem 1 hora de live que o Instagram libera pra gente, né? Depois de 1 hora trava. Então, a gente já está aqui em 20h45 nesse momento. Então, ai, que legal. A gente tem 15 minutos. Gente, pergunta, dê contribuição. Pergunta aí, Luciana, Simara, Alexandre. Assim, tem tanto conteúdo que ela, cara, é muita coisa. A gente ficaria aqui fazendo várias lives, né? Então, vale deixa eu te falar. Focar. Coloca tudo, depois quero ler esse negócio da Márcia que não consegui ler. O que acontece? O que eu fiz lá no Google Classroom, lá do Estado? Eu peguei, eu coloquei para eles o conto, Peru de Natal do Mário de Andrade, né? E fiz umas perguntas sobre o texto. Mas não são perguntas bobas também, não. São perguntas ligadas à questão da análise do discurso, né, da compreensão do que eles viram. Cara, tem cada resposta. O problema, sabe, maravilhosa, assim. Aí você fica emocionada, você vê que alguns alunos, sabe, muitos responderam. Eu estou esperando, falei, semana que vem eu vou corrigir tudo, né? Então, é muito bacana. Eles leram um texto modernista, eles sentiram aquele texto, é um texto denso, Peru de Natal, né, do Mário de Andrade, é a história de um pai que morreu e a família fica ali consternada, a mãe naquele luto de preto, ninguém pode fazer nada, e eles estão em plena noite de Natal, porque o conto também tem isso, né? O conto se passa geralmente dentro de uma única cena, com menos personagens, mas de uma forma mais intensa. Então eu falei, vou colocar esse conto aqui para eles. Então, eu não fico enchendo de atividades. Eu disponibilizei o conto com algumas questões para eles pensarem e aquilo ali é o que está valendo. Então, assim, eles responderam de uma maneira magistral, entendeu? E com tempo, eu dei 1 semana para responder isso e agora que eu vou responder, sabe? E sem preocupar se aquilo ali está valendo nota ou não. Mesmo que eu coloque nota, o mais preocupada estou em ver e feliz em ver as respostas, de que eles estão entendendo. Eles falaram da família patriarcal. Nossa, eu fiquei assim. Quantos objetivos? O primeiro, fazer pensar, fazer curtir, gostar, ter prazer, poder conhecer um novo universo. Tantos objetivos atingidos, né? E numa pequena atividade, você não precisa entupir de conteúdo, né? Vocês vão ver, gente, aí, só para voltar, que eu tinha esquecido de terminar, amanhã vai aparecer minha primeira aula, aula 1, lá na Band, no Seduc no Ar, né, Secretaria Estadual de Educação. Quero ver. Veja, de 2 às 3, quem não conseguir ver vai ficar na plataforma, na plataforma não. Eu vou botar na plataforma depois também, já avisei, né? Então, assim, a gente tenta de todas as vezes. Que eles estão participando. Eles sabem, os alunos que estão participando. Eles sabem. Aliás, eu tenho que avisar agora, eu esqueci, mas eles sabem. Mas não, a gente avisa, a louca. Mas eu vou lá passar para eles. E aí vai ficar sabendo das outras também. Mas, por exemplo, o que eu faço? Eu não coloquei PowerPoint, nem coloquei nada. Botei PowerPoint lá para eles na plataforma. Mas quando eu gravei a aula para a TV, eu pensei de eu estar ali com eles, sabe qual é? Então, assim, eu vou sem também, às vezes, PowerPoint. Eu vou sem PowerPoint. O meu computador está quebradinho para levar para os lugares. Então, eu sou o show, a louca. Eu sou o show, entendeu? Acho que o professor contando uma história, falando, o professor de verdade, entendeu? O professor tem que ser, eu não sou ator, atriz. De palco. O professor tem que ter presença de palco. Sempre falei isso. Tem. Eu acho que o que incentiva é isso, é esse gosto. Ontem mesmo, foi ontem?
Foi algum dia aí que eu estava na live, a Lúcia Moraes, que é minha aluna também, que ela tem uma menininha amiga dela, que é quase filha dela, ela falou assim, Sofia está aqui vibrando. Por isso, quando vê alguém vibrando com a literatura, a Lúcia, né, está o tempo todo incentivando a criança vai pelo exemplo, e não importa a ferramenta. A criança de hoje, claro que é muito tecnológica, como você falou, então, assim, não tenho medo do digital, eu posso não conhecê-lo, mas tenho maior vontade de conhecer. Por isso, na minha pós também, aí misturando tudo, né, na minha pós também eu criei 5 disciplinas novas, né? A gente tem agora, vai começar agora, literatura e roteiros infantis com a Karen Ascioli, né? Então, ela vai ensinar as pessoas a transformarem a literatura, transportar a literatura para o audiovisual. A gente tem o Alexandre Damasceno que transporta a literatura para o teatro, também mostra como o teatro tem, né, essa questão, né, dos personagens, Valor disso, enorme. daquilo. Então, assim, Valor literário. mídia e Imenso. literatura com o Tiago Gomide, que trabalhou na Multirio durante anos. Tiago já me entrevistou, Você um amor, adoro conhece, Thiago. não é? O Tiago Gomide é Já fiz maravilhoso. umas 2 com ele. Ele me entrevistando, adorei. Ele é um Então, amor. Cíntia, o que a Márcia postou está aqui, vê se é isso, ó. Eu acho que ela reitera tudo o que você fala, colocando assim, é mais uma. importante livros de um visual atrativo, as ilustrações também despertam interesse. A leitura pode começar pelas imagens, aguçando a imaginação. Eu concordo, Márcia, eu acho que sim, isso é muito importante. Muito aluno, né? E a gente, quando é criança, é pequeno, a gente vai primeiro procurar a imagem, né? Livro que só tem letra, a gente não quer. Sim, Então, eu é uma acho boa que a imagem. ilustração ela é a base, né, ali de um livro infantil, né? A ilustração dialoga com o texto escrito. Então, o livro para crianças, ele tem 2, quiçá 3 textos. Quando eu digo 3, eu lembro logo da Silvertoff, né? A Silvertoff, se você pega um livro da Silvertoff, você tem o texto escrito, o texto imagético, as ilustrações, e dentro das ilustrações tem, às vezes, outra narrativa, né? Dentro da ilustração tem uma outra história ali, tem um balãozinho, alguém falando alguma coisa, um bichinho falando. Então você tem o texto digitado do escritor, da pessoa que escreveu, né? Você tem o texto da ilustração pelas imagens e a ilustração ainda tem o seu textinho lá escrito de outra forma. Então, e isso a criança percebe, né? Então, eu acho que a gente tem que... E outra coisa, o livro infantil também prepara para as artes plásticas, né? Tem um livro da Fátima Miguez, que é Em Boca Fechada Não Entra Mosca, né, que é um texto maravilhoso, que conta a trajetória do negro no Brasil, desde a escravidão até os dias de hoje, né, mostrando as contribuições do negro na formação do Brasil, como a capoeira, né, a própria questão da religiosidade, comida, língua, tudo, né, futebol. Muita influência. Muita influência. E assim, o que pega vem pelos provérbios, né? Em boca fechada não entra mosca. E esse provérbio, boca, essa palavra boca, ela vai sendo repetida, né? Ela é recorrente no texto. E a pintura também da Tarsila do Amaral, a Negra, tem uma pintura chamada A Negra, né? Então, assim, olha um livro, o que ele atiça? Tem uma hora que ela fala são muito assim... subjetivos, né? boca muda, muda a boca. Em boca fechada não entra mosca. Boca muda, muda a boca. A Fátima brinca ali com a palavra muda na polissemia da palavra, né? Muda verbo e muda de modificar adjetivo. Então, uma criança que está lendo um livro desse da Fátima, ela está sendo estimulada por todos os sentidos. É uma leitura sinestésica, né? É uma questão de ganho de repertório, de cultura, de tudo. Você me fez lembrar, quando eu era professora primária, eu adotava um livro chamado A Traça de A a Z. Era a história de uma traça que perfurava o dicionário. E aí, a cada letra que ela entrava, ela fazia exatamente um provérbio, uma mistura de ideias, assim, que eu não sei como expressar, que, nossa, era um despertar de
para tantas coisas que inimagináveis, assim, sabe? Quando você... então, quanta coisa... Aí no final, né, mostra quanta coisa que a Traça aprendeu ao devorar o dicionário, né? No final, Sim, é um metalivro, né? O metalivro, o livro que fala do próprio livro, ali é um metalivro também, né? De alguma forma. Então, assim, o metalivro também serve muito para isso, para incentivo à leitura. Então, eu poderia alguém ler... Ah, deixa eu falar do canal Fuxica que eu conto, de uma outra aluna minha chamada Karine Raziel. Né, deixar essa dica, quando você fala de incentivo à leitura por meio digital, eu estava pensando, meu Deus, tem que anotar aqui, não deu tempo que eu estava no outro negócio. Fala o nome, vai. Anota aí, Fuxica que eu conto, Karine com C, Karine Raziel, H-A-Z-I-E-L. Simara, coloca aqui o seu também, a Simara está fazendo lives também, ó. Coloca aqui, gente. Luciana Belém, coloca aqui o seu para ficar registrado. É Fuxica que eu conto. Que daí você já decorei. Fuxica que eu conto. Eu tô com uma pergunta aqui, ó. Pode falar. Aí. Não é minha, é da Flávia Targino. Ela pergunta qual a importância de ler para alunos ou crianças, né, com necessidades especiais. Ai, gente, é tudo, assim, né? Você tem vários livros que incentivam crianças autistas. Aí é muito legal você trabalhar com livros de imagem, né? Já está comprovado, assim, se você pega um livro de imagens, ele não deixa a criança, né, que tem alguma necessidade especial apreensiva demais com aquelas letrinhas. Então, ela começa com o livro de imagens, construindo ela mesma aquela narrativa. Você tem aí, para criança pequena, a Eva Furnari, cara. Amo Eva Furnari. A Eva Furnari... anota aí, Eva Furnari, tá? A bruxinha dela. A Daniele está perguntando, Cíntia, rapidinho, que a gente só tem 4 minutos. Como ser um bom mediador? Vai fazer a pós da Cíntia que você vai aprender. Com certeza. Ainda mais agora. Pode fazer, vamos fazer propaganda, coisa boa, sério. Eu não estou vendendo carro de luxo, entendeu? Nada contra quem vende carro de luxo. Eu estou vendendo conhecimento. Olha só que legal, gente. Formação, a leitura, é muito lindo isso, assim. E é muito prazeroso. Nossa, é muito. Fala, e lá pelas tantas, a mediação de leitura, quem vai dar agora, fazer propaganda já da minha amiga, né, colega e amiga Sônia Travassos. Anotem aí. Sônia Travassos, ela é professora, coordenadora da sala de leitura lá da Escola Éden, em Botafogo, você deve conhecer bem a Escola Éden, né, construtivista. E a Sônia vai dar essa disciplina. Então, se alguém quiser saber, fazer minha pós com certeza vai ajudar muito, né? Mas dá uma dica para a Daniele, Cíntia, como ser um bom mediador? Você. Primeiro, eu posso dar várias, assim. Primeiro conheça a sua turma, né? Conheça a sua turma. Primeiro, mais do que essa questão dos estágios psicológicos, eu posso ter crianças que, pelos estágios psicológicos, pela teoria, estariam ali como leitores críticos, né? E não são, porque não passaram por outras experiências. Então, primeiro, conheça a sua turma. Questão sempre da avaliação diagnóstica. Quem são os meus alunos? São crianças, são jovens, são adultos? Têm experiência de leitura? Não tem experiência de leitura? Então, assim, pode levar, conta a história, leia a história para os seus alunos. Se for questão, você está falando mediador em escola, porque tem vários, né? Mas, assim, ninguém foge, ninguém perde por ouvir uma boa história ou por ouvir uma boa leitura. Vou falar de outra pessoa, Gisele Santos, que é uma ótima mediadora. Ela diz, Cíntia, eu não sou só contadora de histórias, eu sou uma leitora de histórias. Porque há essa diferença, né? O contador de histórias pode até contar a história de um livro, claro, mas ele conta sem o objeto livro, ou mostra o livro, mas ele sabe de cor, da cor do coração aquela história. O leitor não, o leitor de histórias, ele vai pegar a história e vai ler, né? Vamos pegar isso aqui, um trechinho só para mostrar, que eu fiz o manual literário dele para a editora Record, Conversê, do Luiz Raul Machado, com ilustrações da Marilda Castanho. Então, eu sou mais leitora do que contadora, né?
Eu sou de falar poesia, eu sou uma pessoa que fala poesia decorada, mas Nossa querida Ilana, que é contadora, né? É bem diferente. maravilhosa. Maravilhosa também. Isso aqui É tá outro meio... gênero, mas... É outro gênero. Esse aqui está rabiscado porque eu trabalhei nele, né? Mas está lá, ó. Vamos parar com esse conversê e tratar de dormir? Nós aí vamos, vai. porque está acabando a nossa Tá live. acabando? Eu preciso te E agradecer. assim vai, ó, vai contando, vai mostrando as imagens, vai falando com emoção. É isso, não tem quem não goste de um bom contador, de um bom leitor, de uma pessoa que, primeiro, seja um leitor. Um bom mediador, ele tem que gostar de literatura. Se ele for mediar a leitura literária, ele tem que gostar de ler. Já é um caminho muito grande. Cíntia, deixa eu te agradecer. Obrigadíssimo. Eu amei, eu acho que todo mundo também amou. Pessoal, segue a gente, tem os links aqui em cima, se clicar, cai no nosso perfil da Central dos Professores e o da Cíntia. E a gente se vê. Amanhã tem mais. E vocês, o que precisar, só entrar em contato com a gente. Tá bom? Beijo grande.